Olá, meus amigos queridos. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções ou pequenas palestras em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos comentando a respeito das bem-aventuranças. E hoje nós vamos comentar o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Só que nós vamos abordar os itens 3, 5, 10, 14 e 15. São muito importantes. E nesse capítulo, perdoai para que Deus vos perdoe. Cita assim: se o vosso irmão pecou, contra vós, e de lhe exigir a sua falta em particular, entre vós e ele vós escuta, e tereis ganho um irmão. Pois bem, foi quando Pedro perguntou: quantas vezes perdoarei meu irmão, mestre, quando ele houver pecado contra mim? Está em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. E o item 5, reconcilia-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. E o item 10 é aquele item que quando a gente observa o arqueiro no olho do outro, mas nós não observamos o nosso, Não julgueis a fim que não sejais julgados. E aqueles que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso está na passagem da mulher adúltera em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Pois bem, então nós vamos revoar sobre esse acontecimento e dizer o seguinte: a perfeição ainda é um estado muito distante da atual humanidade, Todos os habitantes desta terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade, minha gente, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas sujeitas um dia a ser perfeitas, sujeitas à perfeição. E a fim que desfrutem do seu livre-arbítrio, desenvolvam as suas virtudes usando a sabedoria e o amor ao próximo. Pois na atual situação que nós vivemos, os equívocos, os enganos, as frustrações, são naturais de quem transita da ignorância para um dia buscar a sabedoria. Dores, sofrimentos assinalam a vida do ser humano na Terra, desde o seu nascimento até a sua morte, demonstrando assim que o orbe que nós vivemos é de muito sofrimento, é de provas, é de expiações. É uma verdadeira faculdade que Deus nos dá para que possamos um dia buscar a perfeição. Existe uma lei natural entre as criaturas da terra, a lei da sociedade. Ninguém, por mais modesto que seja as suas intenções, não consegue viver plenamente só. Sempre irá precisar do outro, queira ou não queira. Se somos criados simples e ignorantes, com toda certeza, temos latentes qualidades a desenvolver. Esse trânsito a trabalho que nós estamos, da ignorância para a perfeição, existem muitos obstáculos. E o maior deles é viver em sociedade, é viver em família, entre nós.
sempre irá existir as diferenças sociais. E cada um de nós somos seres únicos. As diferenças morais e as intelectuais são heterogêneas mesmo, são diferentes. Isto é um empecilho. Se não fosse as diferenças, o que nós iríamos aprender aqui? Essa é a dinâmica do progresso. Temos que progredir justamente através das diferenças, em todos os campos que nós seguimos. Se temos Deus como causa primeira de todas as coisas, a nossa essência é espiritual. E temos que desenvolvê-la. Desenvolver os valores que deveremos levar após a passagem por esta vida. Nesse caso, os valores morais é o que interessa, porque todas as posses materiais aqui ficarão retidas, nada levaremos de material. A nossa viagem por aqui está intimamente ligada a uma filosofia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então a doutrina espírita esclarece que, quando praticamos más ações, as leis naturais exigem de nós arrependimento, reparação, expiação. O arrependimento, obviamente, terá que ser sincero. Tem que partir do coração para atender os preceitos divinos em relação às faltas cometidas. São os exemplos da misericórdia que conquistaremos os corações endurecidos, alcançando pela nossa vez uma paz interior, equilíbrio, harmonia. O mais importante para isso, na atualidade, é aprender a tolerar, a perdoar, exemplificar a paciência, e assim estaremos superando a nós mesmos, de uma vez que ainda precisamos da bondade, da misericórdia de Deus. E Jesus, como o ser mais perfeito que por aqui já passou, e conhece a ciência da espiritualidade, disse: reconciliai-vos com seus adversários, o mais depressa, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que ele não entregue ao juiz você a sua prisão. E vos digo, não saireis de lá enquanto não pagardes até o último centil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Mas o juiz é a nossa própria consciência. E a prisão é o ingresso no corpo físico, experimentando reparações dolorosas, difíceis, do passado, até que transformemos o mal que causamos em bem para os outros, através das obras da misericórdia, do amor ao próximo. Sofremos as influências constantes dos espíritos em nossas vidas, muito mais do que supomos. Ao levarmos para o plano espiritual uma inimizade, estaremos sujeitos a processos obsessivos por não termos buscado a compreensão do perdão daqueles que ferimos e por não termos perdoados enquanto estávamos a caminho as ofensas recebidas. E por um esforço de renovação moral, praticando o amor, a caridade e o perdão, estaremos elevando a nossa faixa vibratória, suavizando os nossos comprometimentos, pois somos médicos de nós mesmos. E muitas vezes temos que recorrer a várias encarnações tumultuosas para desfazermos as mágoas, as inimizades, os ódios incrustados em nossos corações.
Jesus, profundo conhecedor da ciência e da espiritualidade, nos alertou: perdoai. Perdoai para que você seja perdoado. E Deus, que é a bondade, a misericórdia, a justiça e a sabedoria infinita, tem o seu modo particular de nos conceder o perdão dentro dos seus instrumentos de corrigenda, as leis que são natural, as leis que nos regem, que é a lei do retorno, que é o que se planta, que é o que se colhe. Ainda que escape dos nossos entendimentos egoístas, Deus nos concede o prazo ilimitado, que são as experiências reencarnatórias, tanto quanto forem necessárias, provendo o encontro entre os ofensores e os ofendidos. E a filosofia do progresso de Deus é formar um só rebanho para um só pastor. São oportunidades que traduzem o amor do Pai para com seus filhos, que traduzem numa libertação interior, levando-nos à paz, enriquecendo o patrimônio moral dos seres intelectualmente e moralmente. O amor e dor, frustrações, aflições, tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos visualizar a valorização do perdão. Pecados perdoados significam dívidas expiadas e passado ressarcido. Mais saúde para o espírito. Foi por isso que Jesus, ao curar o paralítico, disse: levanta-te e anda, teus pecados foram perdoados. Isto significa que o Espírito já havia expiado com paciência e resignação e coragem, com esforço, o seu passado, libertando-se das culpas, das expiações. Foi por isso que Jesus, pensando em melhoria, também alertou: perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes as faltas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso através das leis que são naturais, minha gente. Vejam bem, através da prece do Pai Nosso, ensinou-nos Jesus, o nosso Mestre, que podemos sim pedir perdão a Deus. E Deus nos concede, desde que estejamos comprometidos, por vez de perdoar aqueles que nos ofendem. Deus nos oferece a bênção através das encarnações e não podemos alimentar ideias errôneas do que Ele nos castiga, de uma vez que Ele nos dá o amor da sabedoria e do livre-arbítrio. A vida em família é o maior laboratório dos envolvidos em ofensas do passado. E nesse ambiente que nós estamos unidos por amor e pela dor, aprendendo a se desculpar e a dizer: eu errei, eu preciso de você, eu te amo. Certa vez perguntaram para Gandhi, quando ele saía da prisão britânica, se ele perdoaria aqueles que os enviaram à prisão. Ele respondeu: não tenho a quem perdoar, pois não me sinto ofendido. Jesus também na cruz não se sentiu ofendido, demonstrando que compreendia a nossa ignorância perante as leis de Deus, proferindo a maior lição que repercute até os dias de hoje. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Com isso,
nos deixou seus ofensores entregues às suas próprias condições de vida, que cada um colhia conforme as suas obras. Vamos lembrar o que disse Jesus? Quando os escribas e fariseus perguntaram a ele, querendo incriminar ou colocar em xeque contra as leis mosaicas: Mestre, qual é o maior mandamento? Ele, o mais perfeito, por aqui já passou, respondeu: ama Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, todo o seu amor. Esse é o primeiro. Mas um novo mandamento eu lhe vos dou: ama o próximo como a si mesmo. Este é o resumo de todos os mandamentos de todos os profetas. E com isso Jesus começou demonstrando a todos a lei do perdão. Ato maior para o nosso engrandecimento espiritual, através da passagem do julgamento da mulher pega em flagrante adultério também. Quando ele proferiu: atirem a primeira pedra quem não tiver pecado. Ele quis nos dar a entender: se estamos aqui, porque não somos perfeitos. O perdão ilumina, amplia a potencialidade dos seres e desenvolve as virtudes, a ponto de Jesus ter dito: sois luzes, brilhai vossas luzes, podeis fazer o que eu faço, muito mais, sois pequenos deuses. Façamos a paz, sempre procurando a perdoar. O certo é que vivemos em sociedade e não poderemos obter a dinâmica da vida sem mesmo a presença do outro, pois cada um de nós temos uma missão a cumprir diante do outro. E convivendo diante das imperfeições desse mundo e de provas, vamos criando boas amizades, como também muitos adversários, que chamamos de inimigo. Quem são eles? Os bons amigos são aqueles que já conseguimos conquistá-los através de várias existências. E se um dia fomos adversários? Os inimigos são aqueles que criamos no presente e aqueles que junto ao nosso meio não soubemos conquistá-los no passado. E como disse Paulo, apóstolo, em Leão, em 1861, numa psicografia: aprender a perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, pois perdoar amigos é prova de amizade. Perdoar ofensas, inimigos, é prova que nos tornamos melhores. Diz Paulo: ai daquele que cada dia diz: eu nunca perdoarei, nunca. Com essa filosofia ele pronuncia sua própria condenação. Diz Paulo que há duas maneiras diferentes de perdoar: há perdão dos lábios e perdão do coração. Muitas pessoas dizem aos seus adversários: ele perdoa, mas interiormente, no coração não. Eu lhe perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais na vida. Isso não é perdão. Mas a ciência da espiritualidade, se alguém poderá vir um dia posterior em forma de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe. E o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos entre si das pessoas. Nós temos um poema sóbrio que se chama Fraternidade, de José Soares Cardoso, um espírita. E todos os conteúdos que ele pronuncia através do poema é virtude na busca de sermos melhores. E ele diz: como é bom viver contente, enamorado do bem, não guardar rancores na alma, não querer mal a ninguém, ouvir com profundo enlevo o diálogo da flor, escutar dos passarinhos a linguagem da inocência,
sentir amar a beleza que os astros e a natureza e a própria vida contém. Ah, mas como é bom colher afeto nos ninhos dos corações, ganhar amigo diletos fazendo boas ações, plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros o fruto da nossa boa colheita. Dar alegria aos tristes, alimentos aos que têm fome, depois no final do dia de Deus o sagrado nome, pronunciar num clima de paz perfeita. Como é bom dormir tranquilo, tendo a consciência em paz, o coração sempre em festa, pelo bem que a gente faz. Alma alegre sonhadora, a fitar sempre as estrelas, rosas de amor espalhando, porque não pode escondê-las. Coração de passarinho, engorjeio de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mensagem mais pura de amor. Alma toda entregue ao bem, os olhos fitos no espaço, aos pobres estendido as mãos. Mas cabe, ao terminar essa poema, dizendo assim, uma filosofia que nos dá uma visão do que possa ser a pobreza. Eu conheci uma pessoa tão pobre, que a única coisa que ela tinha em mãos era o dinheiro. Então, independente da classe social que nós vivemos, a pobreza de espírito está na alma e não nas coisas materiais. E assim, meus amigos, eu agradeço àqueles que assistirão ou que assistem essa preleção e que Jesus nos abrace forte e que vocês possam reconsiderar, compartilhar essa mensagem dessa preleção, para que as pessoas possam fazer uma profunda reflexão do que seja o perdão e do que seja ser cristão. Porque ser cristão não é simplesmente ir à missa, ir ao templo, se confessar, comungar, nada disso. Perdão é pedir perdão a si mesmo e ao seu próximo. A minha gratidão a todos vocês.